Olá, sejam bem-vindos. Vamos desenhar? Vamos. Vamos hoje desenhar proporção de figura humana, proporção de desenhos de personagens. Vamos trabalhar com proporcionalidade para construir figuras. E essa metodologia nós vamos adotar como unidade de medida para a gente saber qual é a altura dos personagens que queremos desenhar. Vamos adotar a cabeça como o centro da unidade de medidas. Então, acompanhem esse passo a passo e vamos aproveitar para usar figuras conhecidas por vocês. E aí vocês vão aproveitar desenhando, aprendendo, construindo, exercitando, fazendo aquilo que a gente gosta, desenhar. Certinho? Vamos ao desenho. Uma das dificuldades dos desenhistas iniciantes é enquadrar o seu desenho num espaço determinado. Por isso, a proposta é colocar métodos tradicionais para que a gente possa fazer um desenho equilibrado e enquadrado no espaço desejado. Por essa razão, vocês vão verificar que existe uma certa sequência na elaboração desse trabalho. Para começar, enquadrando no espaço determinado, ou seja, eu vou deixar uma margem na parte superior, ou seja, estou já determinando espaço, uma margem, e um espaço igual na parte inferior. Lembrando, estou fazendo riscos fortes para que todos enxerguem, só que vocês vão fazer riscos assim, ó, fraquinho, que só você enxerga, ok? Eu vou fortalecer um pouquinho mais para que vocês possam ver. Eu acho que já dá para ver que tem um risco aqui, não é? Então, daqui até aqui é o espaço em que eu vou desenhar a minha figura. Eu vou colocar aqui a altura, aquela altura padronizada, a figura humana idealizada. Em média, a altura de uma pessoa, no caso principalmente do brasileiro, é de 7 cabeças e meia. Eu não vou usar meia medida, eu vou usar medida inteira. Então aqui eu vou adotar um padrão daqueles desenhos mais clássicos de super-heróis que usam 8 ou 9 cabeças. Então o nosso padrão será para esta figura do corpo humano, que nós vamos começar com o esqueleto e basicamente fazendo o boneco palito. Só que é um boneco palito mais estruturado, para que você já entenda as articulações todas que compõem a figura humana. Então nós vamos determinar neste espaço o desenho de 8 cabeças, ou seja, eu vou determinar aqui 8 espaços iguais. Então, como são 8, e eu acho que dividindo ao meio, eu já tenho 2 partes, seria um personagem com 2 cabeças. Dividindo novamente ao meio, eu já tenho 4 cabeças. No nosso caso, eu vou determinar 8 cabeças. Então, olha só, dividindo assim ao meio é mais fácil obtermos o que nós desejamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cabeças. É lógico que em qualquer desenho você pode fazer uma cabeça redonda, quadrada, triangular, o formato que você desejar. Neste nosso caso, no nosso trabalho aqui, vamos fazer um desenho mais clássico. Então, o que mais se aproxima de uma cabeça humana seria a elipse. E é assim que nós vamos determinar o espaço da nossa cabeça. Então, 8 cabeças e vamos começar com a própria cabeça, o desenho da própria cabeça, que seria este formato que está aqui. Já vou preencher porque nós vamos fazer boneco palito e eu quero que entendamos, que todos entendam e vejam a silhueta desse nosso boneco palito, desse nosso esqueleto. Então, nós temos então a cabeça riscada aqui, esboçada. A partir daí, vamos aproveitar e fazer já um esqueleto para mostrar suas articulações. Então, vamos tirar daquela pose tradicional de robô. Então, já vamos colocar uma certa pose no nosso esqueleto. Então, da cabeça vai surgir o quê? O pescoço. No caso da altura do pescoço, você pode determinar menos da metade, ou se você preferir, você pode dividir em 3 partes e 1/3 aproximadamente é a medida da altura do pescoço.
Para fazer o ombro, os ombros aqui, ó, esta linha que representa o ombro, eu traço logo no final. E para determinar a medida, que seria essa medida lateral, quanto é que mede a largura da figura humana, o ombro, você tem um parâmetro, que é pegar a medida da cabeça de lado aqui, ó, lateral, pega esta medida e transporta uma para um lado e outra para o outro lado. Assim, você já está determinando a medida da largura do ombro dessa figura. Feito isto, nós sabemos que a figura divide-se, neste caso, cabeça e tronco é metade do que vai corresponder à figura toda quando a gente coloca os membros. No caso, os membros inferiores, os pés, estão correspondendo a metade da figura. Então, daqui para cá, que são os pés, exatamente igual à parte do quadril até em cima na cabeça. Então, aqui eu já estou tendo a medida do quadril. E aí eu posso fazer um movimento também. Ao invés de fazer reto, eu vou dar uma pequena... Eu posso até mexer, vamos, a linha do tronco, tá certo? Olha só, tem já uma rotação, dá para ver. Vamos fortalecer. Esse boneco palito, nós estamos fazendo uma linha bem espessa, bem mais grossinha para a gente enxergar. E aí, olha, eu vou fazer este quadril já mudando a posição, nada reto, já mudando. E essa medida nós já falamos. No caso do homem, é o que nós temos de ombro para menos um pouco, tá certo? E se fosse uma mulher, a gente pode fazer exatamente a mesma medida, porque as mulheres, em geral, lógico que não é nada rígido, mas em geral o quadril fica um pouco mais largo. Então nós já temos aqui uma articulação das pernas, a articulação, no caso dos ombros, dos braços, né? Os membros superiores. Muito bom. Agora, nossa figura está apoiada. Então, para ela não cair, eu puxo uma linha imaginária e dou apoio nesse ponto aqui para que ela não fique caindo. Então eu já tenho um ponto. E por isso que eu estou riscando fraquinho para mostrar a direção que eu quero colocar a minha perna. E isso já me permite visualizar se está agradando, se está de acordo com o que eu quero. Acho que já dá para enxergar essa direção aqui, ó. E aí no final o que eu faço? Eu vou desenhar o apoio, o pé da nossa figura. E nesse nosso exemplo, como é uma figura estilizada, eu vou fazer um triângulo representando o pé. Esse triângulo, a altura, você pode determinar igual ao pescoço, 1/3. Então você vai pegar essa medida, dividir em 3, 1/3 corresponde à altura do seu triângulo. E essa parte da medida, comprimento do pé, em geral, é o tamanho da cabeça. Certo? Então eu tenho outra articulação. Agora sim, você vai pegar esta medida do pé até o quadril e dividir ao meio, daqui até aqui. Essa parte do meio já corresponde ao ao joelho, né? A metade da sua perna, que já seria o joelho. Então eu vou tirar daqui, ó, o osso da perna, o fêmur, e aí eu venho para os dois ossinhos, no caso estou representando um porque é um boneco palito, e eu tenho o apoio aqui da minha perna esquerda, do meu personagem. E como nós já fizemos uma pose para não ficar uma figura muito dura, vamos então determinar aqui, ó, uma outra pose, né? Uma outra posição de pé. Já temos determinado aqui mais ou menos a altura, já sabemos que mais ou menos 1/3 é o comprimento da perna, aí aqui, ó, já o pé em forma de uma figura geométrica, tá certo? Já representa o ponto de apoio com a articulação aqui, daqui para cá. Entre esses pontos nós vamos determinar o joelho, que é outra articulação. E aqui nós temos então, ó, outra e outra, o pé da nossa figura. Para determinar o comprimento do braço e antebraço, dos braços, você determina por aqui, ó, da medida do ombro até o final do quadril é o comprimento do seu braço, até o pulso. Então você pode pegar, já tendo aqui, então se quiser transferir, então você pode pegar essa medida e transportar para onde você deseja. Aqui, ó.
Então nós já sabemos que este é o tamanho do braço. Sabendo esse tamanho do braço, você pode dividir aqui ao meio, bem fraquinho, e aí você já tem, para fazer as articulações, os tamanhos do braço e do antebraço. Eu já mudei aqui a posição, iria para cá, porque eu já tenho um referencial de quanto mede a minha figura. E essa mão, um quadrado pode representar, e aqui é os dedos e o dedão polegar. Então eu já tenho aqui minha figura palito com os membros sendo desenhados. E a outra já tenho medidas, né? Ó, metade, já sei quanto que mede. Então eu posso fazer aqui, eu posso mudar a direção, tá certo? E também a direção aqui, ó, o tamanho da minha figura e também forma geométrica. Eu já construí então o boneco palito usando essas proporcionalidades. Tranquilo? Bom, mas o objetivo aqui é mostrar que podemos fazer personagens adotando esse ponto, e aí vamos verificar que existem personagens que são feitos com apenas uma cabeça, com duas, com três. Então vai depender do que você deseja, você pode fazer. Vamos exemplificar alguns que nós já conhecemos. Então, inclusive não só com uma forma só, mas várias formas. Então, personagens conhecidos são feitos, principalmente os personagens comerciais, adotando essa metodologia, porque você tendo, na hora de fazer o model sheet, que é um referencial, é como se fosse um manual explicando como deve ser feita a figura, você tem que determinar altura e medida dos personagens. E no caso da altura, é usado a cabeça para fazer. Os desenhistas usam isto, que facilita a construção das figuras. Vamos ver agora um personagem feito com uma cabeça? Esse nosso personagem começa com uma forma elementar, como a maioria dos personagens. Então aqui está o nosso círculo. Essas linhas que eu estou marcando vão dar o direcionamento do olhar do nosso personagem. E aqui são guias para que haja um alinhamento. Então, o meu personagem, por exemplo, eu posso fazer neste ponto. Então, eu coloco um olho deste lado e um outro olho deste outro lado. Eu posso fazer um personagem que não, principalmente personagens que não são humanos, a criatividade é maior ainda para você extrapolar formas. Então aqui é um personagem, espero e acredito até que muitos já conhecem, né? Então nesse personagem aqui, por exemplo, nós temos um ponto que vai dar para a parte que corresponderia ao bico do personagem. Então já não é uma figura humana. Vou fazer esse personagem. Geralmente a gente percebe que ele está com uma expressão forte. Então é o que nós vamos fazer aqui. Olha só. Então marque. Ideal é sempre fazer essas marcações. Marcamos. Esse nosso personagem está aqui. E aí vamos fortalecer os pontos. Ele está olhando para o lado de cá, um pouco desconfiado do que foi feito. Ele está então agora sendo colocado com os pontos que serão definitivos na hora de passar a tinta. Já estou fortalecendo e deixando de lado essas linhas guias. Esse nosso personagem está com um ponto em que marca a diferenciação da parte de baixo à de cima. Ele vai ter aqui um topete
um topete e vamos, na altura dos olhos, determinar o final do nosso personagem. Então aqui nós já temos, então, basicamente o esboço de um personagem já conhecido, não é, de todos, principalmente dos desenhos animados. Vamos então fortalecer, porque quando eu estou fortalecendo assim, eu já estou determinando aonde é que vai ficar a parte de acabamento, qual linha que vai ficar e qual linha vai sair na hora de passar a tinta. Então, fortalecendo, desta forma eu visualizo se o desenho está ficando do jeito que eu quero ou se precisa de alguma correção. É assim que a gente vai construindo, porque tudo é um processo, tudo faz parte dessa nossa construção. Tranquilo? Vamos ver outro? Dos mesmos criadores, com aquela forma diferente? Acho que vocês já sabem qual é. Olha só, formas diferentes. Aqui nós temos um personagem inteiro, né? Inteiro, que tem uma forma triangular. Então nós vamos ter aqui um olho de um lado e um outro olho um pouco mais afastado do outro lado. E como é da mesma família, do mesmo criador, ele vai ter também formas parecidas. Então vai ter esse bico, como esse bico eu já mais ou menos determinei como ele vai ser, eu já posso ir fazendo mais forte. Ele também está com uma expressão forte, ok? Aqui ele tem um outro tipo de topete e o rabo dele, que fica nessa altura, está aqui fazendo uma curva para cá, uma curva para lá e assim está. Agora fortalecemos, porque é importante fortalecer aquilo que corresponde ao desenho final, né? Então fortalecemos aqui essa parte aqui, já podemos preencher para determinar as partes, os contrastes principais e fortalecer o restante. Aí ele está olhando aqui para cima para ver o que está acontecendo. Tranquilo? Então basta ir construindo e a gente chega lá. Como tem muitas outras representações, não percam o próximo, que nós vamos continuar mostrando com personagens conhecidos como eles foram feitos, com uma cabeça, com 2, 3 e assim por diante. Aguardem o próximo. Legal, então hoje nós desenhamos a proporção de figuras partindo do boneco palito. Então hoje nós aprendemos a construir uma figura usando o boneco palito, aqueles traçados, mas com uma proporcionalidade próximo à figura humana real, idealizada, colocando as articulações nos seus devidos lugares. E aí iniciamos nessa nossa série a construção de proporcionalidades com figuras que possuem apenas uma cabeça e às vezes um pouco mais de uma cabeça meia, uma cabeça um pouquinho mais. E assim é o método que nós vamos adotar com figuras geométricas básicas na nossa construção, para que possamos fazer qualquer tipo de desenho e assim qualquer pessoa, não importa a idade, vai poder fazer. Até o próximo!